Olá, querida igreja, o meu abraço fraterno a todos vocês que nos assistem nesse momento através dos celulares, dos tablets, computadores, televisores. O meu sincero desejo é que nesse dia a presença de Cristo se faça presente no seu coração e no coração de todos os seus familiares, porque hoje vamos estudar a Bíblia, estaremos em comunhão com Deus e isso é muito importante para cada um de nós. Aproveito para lhe convidar para que você pegue a sua Bíblia, eu já peguei a minha, e vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho de João, do verso 23 até o verso 26. Que Deus abençoe o estudo da palavra. Eu quero introduzir a minha mensagem citando uma entrevista que foi feita há poucos dias atrás com um professor, pensador e historiador da Universidade Unicamp do estado de São Paulo. Perguntaram para ele qual é o maior desafio em tempos de coronavírus. Ao que ele respondeu, a preservação da vida. Uma resposta aparentemente lógica e também direta ao ponto. Mas não é isso que as pessoas estão demonstrando com as suas atitudes? A luta pela sobrevivência? E isso faz parte de um instinto natural que Deus nos dotou, que tem que ver com a preservação da vida. Desde pequeno nós aprendemos a fugir de situações que envolvem perigo, sofrimento, dor. É aquela velha história da criança que coloca o dedinho ali no forno para tentar pegar um pedacinho de bolo e desde pequeno ele já descobre que queima, que dói, que machuca e na próxima vez ela não fará mais isso. Esse mecanismo de autodefesa, de preservação da vida, Deus nos dotou, porque vivemos num mundo pecaminoso, cheio de sofrimentos e precisamos desse mecanismo. Entretanto, quando estudamos João capítulo 12, a impressão que temos é que essas passagens elas vão na contralógica da preservação da vida. Jesus mencionou aqui algo que tem chocado muita gente, e poucos têm compreendido a importância desses versos no capítulo 12. Convido você a pegar a sua Bíblia agora e vamos ler então os versos 12 até, capítulo 12, verso 23 até 26. A palavra de Deus diz assim: Respondeu-lhe Jesus, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. O capítulo 12 é um capítulo eletrizante. Tem várias situações aqui que realmente fazem desse capítulo um capítulo que mexe com as nossas emoções. No capítulo 12, verso 1 a 8, nós nos deparamos com aquela famosa história conhecida, onde Maria reservou o salário de um trabalhador comum de um ano para comprar um caríssimo perfume para ungir os pés de Jesus. Uma história bonita, que demonstra pelo menos duas grandes atitudes de Maria. Primeiro, o amor verdadeiro. Jesus já havia dito para Simão que a pessoa que é muito perdoada, ela ama mais. E ela reconhecia em Jesus a capacidade que ele tinha de perdoar e transformar vidas, e ela estava demonstrando ali o seu amor para com Cristo. Por outro lado, compreendemos também o sacrifício de Maria em ofertar o melhor que ela tinha. Ela ofertou um perfume que valia o trabalho de um ano de serviço. Esta unção, ela apontava para aquilo que aconteceria logo em seguida na vida de Cristo. Assim como um corpo, ele recebe bálsamos, perfumes, é enrolado num pano. Essa unção, ela apontava para a morte de Jesus. E ela apontava também para o amor de Cristo e o seu sacrifício voluntário para salvar a humanidade. Perceberam? Já apontava para a missão final de Cristo nesta terra, que seria salvar e resgatar a humanidade. Em seguida, Lázaro, que estava nesta reunião,
ele começa a ser perseguido pelos principais sacerdotes. Lázaro, por onde passava, ele dizia: olha, Jesus me ressuscitou, Jesus fez maravilhas em minha vida. E isso estava irritando os líderes religiosos daquela época ao ponto de tentar matá-lo, mas não conseguiram. Em seguida, eles se dirigem para Jerusalém, juntamente com Cristo, pois ali haveria as festividades da Páscoa. E nós nos deparamos também com aquela bonita história que Jesus, em cima de um jumentinho, faz a entrada triunfal em Jerusalém e é aclamado como rei. As pessoas agitando os ramos de palmeira, elas gritavam: Hosana nas alturas, glórias ao rei. E foi ali que Jesus profetizou contra Jerusalém, foi ali que Jesus chorou, porque Jerusalém matava e perseguia os seus profetas. Mas nesse contexto da entrada triunfal, onde as pessoas reconhecem Jesus como rei, ele diz essas palavras. E essas palavras foram ditas num contexto muito especial, que eu quero abrir uma janela aqui, porque não podemos passar por desapercebidos desse pequeno relato da Bíblia. Alguns gentios procuraram Filipe com o intuito de que Filipe os apresentasse a Cristo e eles pudessem conversar face a face com Jesus. Filipe chamou André. André geralmente era aquele que faziam essas apresentações e levaram essa petição até Cristo. E foi neste contexto que Jesus, de maneira muito clara, de maneira muito explícita, anuncia a sua missão. Quando ele disse no verso 26, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Gente, para mim isso daqui é fantástico. Por que Jesus anunciou isso justamente no momento em que os gentios estavam pedindo para estar na presença de Cristo? A razão é muito clara. Deus estava demonstrando isso e João estava destacando esta mensagem. Que Jesus, ele não seria rei apenas dos judeus, mas também dos gentios e, por conseguinte, por toda a humanidade. Não é bonito saber isso? Não é bom saber que Jesus deveria ser aclamado rei por todos os moradores da terra? Então veja, nada disso aconteceu por acaso. Cristo, em sua infinita sabedoria, nos trouxe essa lição importantíssima, que ele é rei e salvador de toda a humanidade. E agora ele anuncia o que viria depois. E esta é uma mensagem chocante. Sabe por que é uma mensagem chocante? Porque, como eu já havia dito, nós lutamos pela preservação da vida. E Jesus então anuncia que ele iria morrer. Ele disse: eu serei glorificado, mas a minha glória, ela vai passar pela morte. Assim como Jesus pagou um preço muito alto para cumprir a sua missão, o chamado ao discipulado não é diferente. É um preço altíssimo que temos que pagar para seguir a Jesus. Eu quero apresentar para vocês 4 duríssimas lições que estão implícitas no chamado ao discipulado, no chamado para seguir a Cristo. Mas eu quero adiantar uma coisa para você. Antes que você desanime, antes que você pense: puxa vida, uma mensagem dura, estou aqui para ouvir uma mensagem que me tranquilize, que me traga paz. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa mensagem fala de recompensa também. Você já reparou que na vida, as grandes vitórias, elas vêm depois, elas advêm de grandes sofrimentos e grandes lutas. Grandes lutas trazem grandes vitórias. Não é diferente com o discipulado cristão. Deus também nos reservou uma linda e gloriosa recompensa para aqueles que compreenderem esta passagem e colocarem em prática em sua vida. Vamos então à primeira implicação aqui do chamado ao discipulado. A primeira implicação é que Jesus nos chama para morrer. Essa é uma dura mensagem, dificílima, pois ninguém quer morrer em sã consciência. Geralmente as pessoas que tiram a sua vida estão doentes, perderam a razão de viver, estão sob o efeito de drogas, estão vivenciando uma profunda depressão. E quem sou eu para julgar essas pessoas? Elas estão passando por momentos difíceis. Mas uma pessoa em sã consciência, ela não quer tirar a sua vida, ela quer viver. Ela quer preservar a sua vida. E agora vem Jesus e diz: eu vou morrer. E a glória,
o meu momento glorioso do meu ministério, ele passará pela morte. Então ele explica com o grão de trigo. O grão de trigo ele morre e ele é plantado na terra. E ao ser plantado na terra, ele germina, nasce uma planta e logo em seguida ele frutifica. O comentário bíblico adventista, ele explica melhor essa passagem. Eu vou ler para você, eu separei aqui, Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1136, que diz assim: uma ilustração simples da natureza. Um grão de trigo colocado no solo morre como grão, mas a vida não é destruída. Há na semente um germe de vida que a dissolução da mesma não pode destruir. Entenderam? A vida ali continua, mas não é a sua vida, é a vida de Deus. Então, percebam que nessa analogia, Jesus estava falando que ele morreria, mas ele ressuscitaria, e como fruto disso, dessa disposição de maneira voluntária de morrer pela humanidade, haveria uma frutificação enorme na vida dos crentes, na vida do cristão, pois esta é uma mensagem de esperança. Amigos, o discipulado também passa pela morte. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 623 e 624, eu vou ler aqui para você o que a escritora norte-americana Ellen White diz. Ela diz assim: a lei do sacrifício é a lei da conservação da própria vida. Ela também diz que a lei do serviço ao próprio eu é a lei da destruição de si mesmo. Perceberam? Se você deseja ter vida eterna, você precisa compreender um pouquinho mais sobre esse assunto. Que a vida eterna, ela precisa também passar pela morte. É uma passagem, mas o que significa esta morte? Significa que eu tenho que pular do prédio hoje, morrer para ser salvo? Não seja ingênuo na interpretação bíblica, mas continue conosco aqui, que até o final do sermão você vai entender o que significa essa morte. A segunda implicação do chamado ao ministério é que Jesus nos chama a odiar este mundo. Isso está no verso 25, que nós lemos. Ele diz assim: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo preservá-la-á para a vida eterna. A palavra vida aqui vem do grego a palavra psique, que significa alma, que significa vida. E nós vamos perceber que as pessoas que amam demais essa vida não terão a vida eterna. Mas aqueles que odeiam essa vida, e a palavra odiar aqui, algumas traduções pode estar aí na sua Bíblia, aborrecer, poderia muito bem ser traduzida como amar menos. Ou seja, amar menos essa vida em detrimento da outra vida que Deus está colocando para que eu e você possamos seguir. Quando nós conhecemos a Cristo, quando o amamos e quando o seguimos, essa é uma mudança tão radical em nossa vida que é como se nós odiássemos todas as nossas coisas e o viver para Cristo fosse o único lucro da nossa existência. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu tenho a graça de Cristo, isso me basta. O resto é refúgio. O resto não tem sentido comparado com a glória de Cristo em minha vida. Portanto, amigos, o que esse texto está dizendo aqui é que eu preciso amar menos a minha vida, ou seja, os meus gostos, as minhas preferências, o meu conforto, aquilo que eu busco para a minha aparente felicidade, mas que na verdade é apenas para a conquista do meu bel prazer, e agora esqueço que eu tenho que amar a Cristo e amar a quem Cristo ama, que é o meu próximo, o meu semelhante, e cumprir a missão do discipulado que Ele confiou a cada um de nós. Cuidado! Muitos estão amando demais a sua vida e, como consequência disso, estão odiando o seu próximo, quando na verdade deveríamos odiar mais a nossa vida, pois enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, verso 9, e amar mais a Cristo e a missão que Ele nos confiou. Bom, eu sei que isso é muito difícil odiar a nós mesmos. Eu particularmente me amo, e quem ama se cuida. Não há problema nenhum em você se amar e cuidar de você, valorizar a vida, mas nas questões espirituais isso não deve ocupar
a minha primeira escolha, as minhas primeiras prioridades da minha vida. Gente, aquele texto tão clássico da Bíblia que todos sabem de cor, mas que é vivido por tão poucas pessoas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é difícil para o ser humano colocar em prática esse texto. Buscamos em primeiro lugar, às vezes, o nosso trabalho, porque pensamos, se não tiver dinheiro, como que vou colocar o pão de cada dia sobre a mesa? Como que vou pagar um bom convênio médico, dar bons estudos para os meus filhos? Tais pessoas vivem ansiosas com o dia do amanhã, onde Cristo disse, não fiquem ansiosos com o dia do amanhã. Olha o pardal, eu os alimento. Olha os lírios do campo, sou eu que visto eles, eu vou vestir vocês também, eu vou alimentar vocês. Não deixe que essas ansiedades e preocupações terrenas o impeçam de amar muito mais a Cristo e a sua missão do que a nós mesmos. Talvez por isso o apóstolo Paulo tenha escrito tão bem em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o verdadeiro amor, ele não busca os seus interesses. Esta é uma mensagem dura de ser compreendida, mas precisa ser vivida para todos aqueles que almejam a vida eterna. Bom, o próximo ponto aqui é que no discipulado Jesus nos chama para segui-lo. E para seguir a Cristo nós temos que renunciar a muitas coisas. Os discípulos, quando foram chamados a seguir a Jesus, estavam pescando e Jesus agora os chama para segui-lo e serem pescadores de homens. Já parou para pensar que mudança radical na vida dos discípulos? Eles só sabiam pescar, a maioria deles eram iletrados, pessoas simples. Veja, o chamado de Cristo ele é tão radical que ele mudou completamente com a estrutura, a perspectiva de vida que os discípulos tinham. Mas é assim que funciona. O chamado de Cristo, ele é nobre, ele é especial, ao ponto de deixarmos as nossas preferências de lado e muitas vezes profissões, escolhas para seguir a Cristo. Poucos dias atrás um jovem procurava dizendo assim, pastor, eu preciso escolher a melhor profissão para que eu tenha oportunidade de falar do amor de Jesus. Não foi a mesma coisa que aconteceu com os discípulos? Agora deixaram de ser pescadores para trabalhar numa área que poderiam salvar vidas. E esse jovem não estava errado em pensar assim. Eu também tinha uma carreira, começando mesmo jovem, uma carreira sólida na área de programação. Alguns médicos da Unicamp disseram que fui um dos primeiros a desenvolver um software que era destinado a psicólogos para fazer testes de temperamento, quando na maioria desses testes eles eram feitos com papel, tinta e caneta. Esse software começou a se esparramar para alguns psicólogos importantes do Brasil, dentre elas uma neurologista muito famosa, chefe da Santa Casa de Tatuí, São Paulo. E eu comecei a imaginar que ali seria o meu futuro, mas um dia Deus falou ao meu coração, olha, eu tenho algo diferente para você. Algo muito mais nobre, que você terá a oportunidade de falar do amor de Jesus para mais pessoas. E eu então aceitei o chamado de ser pastor. Amigos, não existe nada de errado com a sua profissão, se você também é um programador, se você trabalha com TI, se você é um corretor de imóveis, se você é um feirante, trabalha na feira, não importa. Deus nos dotou de dons diferentes, mas eu acredito que dentro da sua área de trabalho, Deus também tem um chamado especial para você. De repente, se você é um feirante, imagina, cada sacola que tem ali maçãs, bananas, você colocar um folheto bíblico, uma mensagem de esperança. Há sempre uma oportunidade de aceitarmos seguir a Cristo. O grande problema é que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos acabam rejeitando esse precioso chamado. A exemplo disso, o jovem rico. Jesus o chamou para segui-lo. Ele precisaria abandonar tudo que tinha para seguir a Jesus, mas em seu coração ele estava preocupado com a preservação de si mesmo e deixou de seguir a Cristo. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Jim Elliot disse certa vez uma frase assim muito interessante, né? Ele disse que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode ter. Em outras palavras, seguir a Cristo é negar-se a si mesmo, é tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Uma outra passagem no livro de Marcos,
E Jesus disse que os seus seguidores negam a si mesmo e pegam a cruz de Cristo, tomam para si e o seguem. O que significa isso? Negar a si mesmo, já expliquei para você. É renunciar ao amor próprio, o eugocentrismo. Já a cruz é um instrumento de morte. E quando Cristo lhe convida para lhe seguir rumo ao Calvário com a sua cruz, Jesus estava dizendo o seguinte: você também precisa morrer. Lembra que ele contou ali sobre o grão de trigo que morre e frutifica? Todo cristão deve morrer. Agora eu quero explicar para você. O nosso eu tem que ser cravado, pendurado na cruz. Tem que morrer o meu gosto, a minha preferência, porque ela não é boa o suficiente para me conduzir no caminho que conduz ao céu. Essa é uma preciosa lição. O meu eu tem que ser cravado na cruz, o meu eu imperioso, pecaminoso, e ali morrer o eu para nascer uma nova pessoa, assim como a semente. Ela morre, é plantada na terra e ela frutifica. Quantos cristãos que nasceram de novo hoje estão produzindo fruto para o reino de Deus? Eram pessoas cuja conduta muitas vezes era má para com a família, com o próximo, desonestos, faziam coisas erradas. Mas hoje essas pessoas procuram andar em retidão, testemunhando do seu Deus, testemunhando do que Deus fez na sua vida. São pessoas que passaram da morte para a vida. Não é maravilhoso saber que podemos morrer o velho eu para nascer de novo? Espiritualmente falando, esse é o desejo de Cristo para todo discípulo. Ninguém pode ser um verdadeiro discípulo enquanto não acontecer isso em sua vida. É por essa razão que Jesus andou 3 anos e meio com esses discípulos para que aprendesse essa lição. Judas não aprendeu, mas os demais discípulos aprenderam. Me recordo daquele relato quando Pedro chorou amargamente por seus pecados. E ali ele estava deixando o orgulho de lado, o seu eu, para reconhecer que ele precisava ser um novo Pedro, uma nova criatura, para que fosse útil no programa de discipulado de Cristo. E qual era o programa que Cristo preparou? Preparou esses discípulos, inclusive Pedro. Pregar o evangelho a toda Samaria e toda a Judeia, para que Jesus então pudesse voltar. Esse chamado é para mim e para você também. E por fim, a passagem aqui nos apresenta a 4ª implicação. Não é fácil seguir a Cristo? Não é fácil servir a Cristo também para muitas pessoas. O verso 26, na última parte, diz que Jesus nos chama para servi-lo. E olha, meus amigos, nós devemos ser os seus servos, mas de que maneira? Entendo a seguinte analogia. Você chega num restaurante e então o garçom pergunta: o que você quer para o almoço de hoje? Então a pessoa que assentou à mesa, ele disse o seguinte: eu quero as minhas batatas bem passadas e desejo comê-las com arroz e rúcula. Bom, ele passou ali o cardápio. Imagine se o garçom volta para a cozinha e manda preparar esse alimento de maneira diferente. Qual seria a reação daquela pessoa sentada à mesa? Ela ficaria triste, pois o seu pedido não foi honrado, não foi realmente obedecido. Nós somos como esses garçons. Nós precisamos servir a Cristo da melhor maneira possível, mesmo que seja numa posição de humildade. Enquanto o mundo ridiculariza os servos, a história de Cristo tem mostrado que grande aos olhos de Deus é aquele que serve mais. Nós precisamos aprender essa importante lição, que no reino de Deus o maior, o mais valorizado é aquele que serve mais. Há pouco tempo atrás, um grupo de missionários, eles foram visitar outro grupo de missionários que estavam trabalhando em prol da salvação de algumas pessoas. Ao chegar nesse local, eles se depararam com uma região assim muito pobre e chegaram então a interrogar esses missionários dizendo: olha, é nobre o trabalho de vocês, mas não existe civilização aqui. Vocês foram enterrados aqui. Ao que um dos missionários respondeu: nós não fomos enterrados aqui, nós fomos plantados aqui. Sabe, quando eu ouço histórias como essa, eu começo a entender que pessoas que resolvem seguir a Cristo, elas não estão preocupadas com seu conforto,
mas elas estão preocupadas com aquilo que Cristo mais se preocupa, que é salvar pessoas pelas quais Ele morreu. Pergunta a você, você está em busca então de conforto ou de conformidade? Se você está em busca de conforto, saiba que você vai batalhar com todas as forças para que os seus planos e anseios se concretizem, mas você vai ficar aqui nessa terra. É uma dura mensagem. Mas se você está disposto a se sacrificar para, se possível, dar a vida para o próximo, para o seu semelhante, Jesus disse, não há amor maior do que esse, de dar a vida por alguém. Tais pessoas andam na escola de Cristo, fazem justamente aquilo que Cristo fez. E saiba que essa pessoa ela será valorizada, ela será reconhecida pelo próprio Jesus. E agora, eu quero dizer uma coisa para você. Você deseja seguir a Cristo, servi-lo, fazer a sua vontade, obedecê-lo? A Bíblia diz que haverá recompensa. Charles Spurgeon, em um dos seus sermões, contou a seguinte parábola. Ele disse que um príncipe e um servo, eles foram aprisionados e exigiram então um grande resgate. Como esse resgate demorou, o príncipe acabou adoecendo naquela cadeia. Mas o servo um dia descobriu uma maneira de fugir daquela prisão. Mas já era tarde, o príncipe estava doente e não conseguia sair dali. Por mais que o servo fosse encorajado a sair dali, ele resolveu permanecer ao lado do seu príncipe. Ele acabou enxugando a sua testa suada, febril, hidratou o seu corpo, lhe dando água, lhe forneceu carinho, amor e atenção. E finalmente príncipe e servo foram resgatados e foram levados ao rei. Então o rei pergunta aos seus súditos, quem merece agora uma posição de destaque? Ele, o servo. Pois o servo cuidou do meu filho. O servo pesou-lhe os ferimentos, o ajudou quando mais precisava e ele merece uma posição de honra. O próprio Cristo disse que quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim fizeste. Você também será colocado numa posição de honra. É uma promessa de Deus aqui. O Pai lhe honrará por fazer parte da escola de Cristo, por ser um discípulo de Jesus. E olha o que diz a passagem, João capítulo 12, abra sua Bíblia de novo, no versículo 26, na última parte. Né? Vamos ler o verso todo, diz assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu não disse para você no início que esta era uma mensagem de recompensa também? Nada que você tem feito, se desgastado para o avanço da obra de Deus, é em vão aos olhos do Senhor Jesus. Nada disso passa em vão aos olhos do nosso Deus. Ele vai te honrar e te colocar numa posição de honra. Talvez o mundo não reconheça tudo que você está fazendo, mas há alguém lá em cima que também se faz presente na nossa vida, aqui embaixo da terra, que nada passa desapercebido aos seus olhos. Tudo está registrado. Há livros no céu que registram as nossas boas ações em prol da humanidade. Mas tem mais. Eu percebo aqui no verso 26 um paralelismo muito grande com um texto conhecido de São João, capítulo 14, a partir do verso 2. Quando nós lemos aqui que onde eu estou, ali estará também o meu servo. Você se lembra de João capítulo 14? Quando Jesus diz, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus está falando no capítulo 14 de João de um novo céu que ele está preparando para os seus amigos, para os seus servos. Para mim essa mensagem é muito clara. Ela traça um perfil dos súditos, daqueles que farão parte do grupo de salvos e que vão morar com Jesus por toda a eternidade. Ele honrará, ele dará a salvação, moradas celestiais para os servos que o seguem, para os servos que o servem, mas que antes de seguir e servir a Jesus, entenderam a mensagem importante de morrer para o eu, de odiar a si mesmo, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. George Miller
foi um homem muito conhecido por suas histórias de oração. Ele cuidava de orfanatos e quantas vezes faltavam alimentos e ele não tinha onde buscar, então ele dobrava os joelhos e as histórias contam que imediatamente padarias, padeiros apareciam com pães, com leite e assim ele conseguiu sustentar a boca de muitas crianças que passavam fome em sua época. Era um homem de oração. E um dia perguntaram para George Miller como isso era possível na sua vida. E de uma maneira muito simples ele respondeu, a resposta ela é clara, o George Miller precisou morrer. Morrer para o eu, renunciar à nossa preferência, o nosso gosto, que muitas vezes está voltado para os prazeres deste mundo e esquece os prazeres que só Deus pode dar. Eu tenho um convite para a minha igreja, eu tenho um convite para você que me ouve, para que você faça uma análise agora na sua vida, para descobrir como está funcionando o processo do discipulado em sua vida. Tem sido você um bom discípulo do Senhor Jesus? Você já morreu para o eu? Tem odiado a sua vida para amar a Jesus e cumprir a missão que Ele confiou? Querido, se isso não está acontecendo na sua vida, você está ouvindo esse sermão, esta mensagem, é porque Deus, Ele deseja tocar profundamente o seu coração e lhe dar uma chance de fazer a escolha certa. Eu já escolhi seguir a Jesus, custe o que custar, com pandemia ou sem pandemia, não vou deixar de pregar do amor de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, não terei nada de me envergonhar deste precioso evangelho. Que ao você tomar essa decisão, você faça parte da escola de Cristo, aprendendo com Ele que aquele que serve mais é o maior no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua decisão. Eu já fiz a minha e espero que você faça a sua também. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido e amorável Pai, a nossa gratidão, Senhor, porque em algum momento da nossa vida o Senhor nos chamou para Te servir. Esse chamado, ele exige muitas renúncias, por isso que é tão difícil esta luta entre servir a Cristo e servir e amar a este mundo. Mas queremos fazer a escolha certa. Se nos faltar fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos dê encorajamento para tomarmos a decisão certa ao seu lado e como consequência desse trabalho, como diz a passagem, não venhamos a ficar sós, mas que a nossa vida espiritual possa germinar como uma planta, frutificar, para levar esse alimento precioso na vida de todas as pessoas que precisam. Nós queremos, Senhor, povoar o céu e queremos ser discípulos prestimosos, nos sacrificando um pouco mais, permitindo-nos desgastar na pregação do Evangelho, porque a ficha já caiu. Reconhecemos que estamos vivendo nos últimos dias da humanidade e nós queremos ver Jesus voltar e levar o maior número de pessoas para o céu. Nos abençoe, Senhor, nessa importante decisão. É o meu desejo, é a minha oração e o faço no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua escolha e um bom restante de dia ao lado do Senhor Jesus. Um forte abraço do seu pastor Fábio.